Profeta Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Esta mesma passagem, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. E aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a vida de um personagem que nós vamos mencionar, pode fazer a leitura lá no livro de Reis, né? No capítulo 18 em diante, fala a respeito do rei Ezequias. Bem, quem encontrou, diga amém. Tudo bem? Diz assim o texto da palavra: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E o rei Ezequias chorou amargamente. Em outras versões, eu estou lendo na NVI, mas aqui diz amargamente. Se alguém tem outra versão que diz que chorou muitíssimo, ou chorou muito, ok? É a mesma conotação. Versículo 4 também diz: então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. E acrescentarei 15 anos à sua vida. E o livrarei, você e esta cidade, das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder, os 10 degraus que ela já cobriu na escada de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Amém? Até aqui oramos ao Senhor. Deus e Pai, a Tua palavra, ela é tudo o que nós precisamos. O Teu falar conosco, meu Deus, é muito importante. É mais importante de tudo que nós, nesta semana, ouvimos, meu Deus, através da mídia, através das notícias, ou através, meu Deus, de uma conversa pessoal. A Tua palavra é mais importante, meu Deus, para a nossa vida, mesmo que a notícia que soubemos nessa semana trouxe para nós um impacto tão forte, tão grande, e que mexeu com a nossa vida e abalou as nossas estruturas, Senhor. A Tua palavra é mais importante. É tudo que nós precisamos, meu Deus, é ouvir a Tua voz, é entender o que o Senhor deseja, Pai, e entender como as coisas podem mudar, Pai, a partir da Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra traz vida, a Tua palavra, meu Deus, traz fé, a Tua palavra, meu Deus, traz tudo o que nós precisamos. Então nos ajuda, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, estarmos fixados e presos à Tua palavra, que nada venha distrair, meu Deus, a nossa mente nesse momento, nem uma preocupação com o dia de amanhã, nem uma preocupação de um projeto tão grande durante esta semana, mas que hoje nossa mente esteja aqui juntamente com o nosso corpo, Pai. Oramos em nome de Jesus e pedimos, Pai, que o Espírito Santo de Deus traga o entendimento e a compreensão daquilo que Tu queres de maneira individual trazer para as nossas vidas. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como eu falei, o próprio texto lido aqui, ele está também no livro de 2 Reis, no capítulo 20, que ele acrescenta até um pouco mais, ele explica um pouco mais no livro de Reis. E quando, por exemplo, a palavra que vem para ele é uma palavra de morte, não é uma notícia boa.
Eu poderia perguntar aqui, quem já recebeu uma notícia que não foi boa? Eu acredito que 100% nesse auditório levantaria a mão e diria, eu não recebi uma notícia boa já na minha vida. Quem sabe você teve a infelicidade de, nesta semana, ter passado por uma notícia horrível. Ter passado por um aviso terrível, que mexeu com você, que balançou. Poderia também fazer uma pergunta, quem daqui já chorou na vida? Eu acredito que 100% já chorou. Aliás, é a primeira coisa que acontece quando a gente nasce. E se você não chora, o obstetra pega aí, dá umas palmadas para você chorar. Sinal de vida. Tem uma revista, super interessante, entrevistou 3.000 leitores e responderam a pergunta, você acha que choro é sinal de fraqueza? 84% responderam que sim. 16%, aliás, 84% responderam que não é sinal de fraqueza. 16% responderam que sim, é um sinal de fraqueza. Então a gente chora quando nasce. E quando a gente morre, a gente deixa alguém chorando. O decorrer da vida é isto. A nossa vida, na construção da vida, nós temos coisas que nos fazem chorar. E esta semana eu, meditando na palavra de Deus, e alguns textos, pesquisando e lendo, de repente meus olhos saltaram no texto que Deus fala assim, vi as tuas lágrimas. Aí eu orei a Deus e digo, Deus, é isso que tu queres para nós no domingo? Esta mensagem que tu quer construir na nossa vida domingo? Eu digo, Deus, confirma então, se é isto que tu queres para a tua igreja, que tu está vendo lágrimas. E Deus trouxe de maneira tão clara, meus irmãos, exatamente que Deus vê lágrimas. O texto diz que Ezequias, rei de Judá, ele adoeceu de uma enfermidade grave. E o Senhor Deus então usou o profeta Isaías para informar que ele vai morrer. Então esse texto ele tem 2 vezes na Bíblia, nós vamos encontrando isto. E a Bíblia diz que Ezequias foi um rei de relacionamento com Deus. Era um homem que teve um bom relacionamento com Deus. Ele começou a governar Israel, aliás, Judá. Ele começou a governar Judá com 25 anos. E a Bíblia faz uma menção a respeito dele, que antes dele nunca teve um rei que amava tanto a Deus, e escutava tanto ao Senhor, e ouvia tanto ao Senhor como Ezequias. A Bíblia diz em capítulo 18 de 2 Reis, versículo 5, diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Diz que ele se apegou também ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o versículo 7 diz, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. A Bíblia menciona os atos dele, os atos heróicos, em que ele derrubou a idolatria que estava em Judá, que ele desfez também, despedaçou um deus chamado Neutizã, que era aquela serpente que Moisés levantou no deserto, e o povo estava adorando aquela serpente, ele desfaz, ele desmancha, e o coração dele se apega ao Senhor. Ah, meus irmãos, mas não é porque eu amo a Deus, que não vem problemas para a minha vida. Não é porque você ama e adora o Senhor, que na tua casa a desgraça, a luta, os problemas não vão deixar de bater. Servir a Deus não nos isenta de enfrentar tempestades, de enfrentar momentos difíceis. E exatamente com esse homem vem um aviso que ele vai morrer. Quando vem o aviso da sua morte, Ezequias ele não se conforma, ele não se entrega, mas ele orou e ele buscou o Senhor. E a sua oração é esta, que está em 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e de coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que chorou Ezequias muitíssimo, que Ezequias chorou muito. Mas a resposta de Deus veio, porque é tremendo aquilo que Deus diz. Deus manda o profeta que estava já lá no meio do palácio, está indo embora, depois de ter dado recado para o rei. Deus disse para o profeta: volta lá, e diz para ele o seguinte, vai dizer para ele o seguinte, que eu ouvi a oração, e que eu contemplei as lágrimas dele. Meus amados, todos nós já choramos. Todos nós sabemos o que é uma lágrima. Podemos chorar de alegria, de satisfação, mas também podemos chorar de dor, de angústia. Podemos chorar de sofrimento. Podemos chorar por coisas grandes, ou por problemas emocionais, nós choramos. Aí, o enigma da vida é este: nascemos chorando, e pelo menos alguém chora por a gente. Às vezes uma mãe que chora pelo filho. Às vezes encontramos alguém enfrentando o dissabor de um abandono, chorando. A perda de um parente, a perda do pai, a perda da mãe, o dissabor, a tristeza de perder um filho. Aliás, diga-se que não existe uma palavra para expressar o que é a dor de perder um filho. Quando se perde um cônjuge, a gente diz que ficou viúvo. Quando se perde o pai, se diz que ficou órfão. Mas quando se perde o filho, não tem uma palavra para expressar a perda e a dor de um filho. A Bíblia menciona, meus irmãos, que Ezequias chorou. E a pergunta é: o que faz você chorar? O que mexe com você e que faz você chorar? Quem sabe às vezes é o médico e diz: olha, teu caso não tem cura. Quem sabe a descoberta de que um filho que está mergulhado num vício não consegue mais largar. Quem sabe é dentro da estrutura do casamento se descobriu que tem uma terceira pessoa no relacionamento. Quem sabe é o marido, a esposa, que diz: olha, eu não te amo mais, eu vou embora. Às vezes tem circunstâncias que faz chorar. Talvez é 20 anos trabalhando na empresa e de repente agora é demitido. Ezequias também chorou. Todos choramos. A resposta ou a solução é o seguinte: quando a gente chora, o que a gente faz? Meus amados, só chorar não resolve os problemas. Somente chorar pode aliviar uma tensão emocional, mas não vai resolver os problemas somente chorar. Agora, como é que com Ezequias resolveu chorar? Porque Deus manda um recado para ele o seguinte: meu servo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Mas o que faz Deus agir por ver a nossa lágrima, por enxergar a nossa lágrima? Meus amados, a Bíblia manda mesmo nós chorarmos e clamarmos. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. A Bíblia também manda nós chorar com os que choram. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Deus manda clamar. Agora, meus irmãos, Deus não ignora as nossas lágrimas. Cada lágrima, ela é registrada pelo Senhor. No Salmo 56, versículo 8, ali tem uma passagem interessante, que diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? O salmista está escrevendo: o Senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre, coloca ela lá dentro do teu odre, e anota num livro. Aliás, é uma pergunta que ele faz: acaso tu não anota no teu livro? Deus anota as nossas lágrimas, Deus contabiliza, Deus recolhe as nossas lágrimas,
É o que está registrado no livro de Salmo 56, verso 8. A Bíblia menciona algumas coisas a respeito desse salmo. Primeira coisa que ele registra, quando diz o seguinte: não estão anotadas no teu livro. Então, nós vemos aqui no texto que ele vê. Segundo, ele guarda ou recolhe as nossas lágrimas. E terceiro, ele anota, ele registra. Nós não temos o trabalho de, eu vou registrar quantas lágrimas foi que eu já chorei, eu vou pegar um conta-gota. Não, nós não fazemos isso. Aliás, nós não fazemos nada com a lágrima. Ou a gente deixa o vento secar, ou a gente limpa com as mãos, ou nós pegamos um lencinho, um papel e a gente limpa as lágrimas. Mas Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus registra. A Bíblia menciona que Deus vê. A Bíblia menciona que Deus recolhe, que Deus guarda. As lágrimas de quem ama ao Senhor, irmãos, têm valor. Por isso que o salmista, ele diz: não estão no teu livro, não estão escritas no teu livro. Essas lágrimas que para nós a gente só limpa, mas Deus, ele não apenas limpa, mas ele registra. Eu acho tão lindo, meus irmãos, porque Apocalipse, o livro do encerramento da história da humanidade, da história de Deus com a humanidade e relacionamento, a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lágrimas, meus irmãos, para Deus tem valor. O sofrimento não é algo que Deus ignora, não. Deus não ignora. Por que para Deus tem valor? Por que para Deus ele anota? Por que para Deus ele guarda? Por que para Deus ele registra? Meus irmãos, porque Deus entende de dor. Como assim Deus entende de dor? Ele entende de dor. Deus sabe o que é sofrer. Como assim? Eu não conheço esse atributo de Deus. Um Deus que sofre. Deus sofre. Nós não vimos, por exemplo, a respeito de Jesus. Jesus chorou. Os lamentos de Deus, transcrito através do profeta Jeremias, chamado profeta chorão. Você vai ler o livro que Jeremias escreve, o livro de lamentações, são lamentos pelas crianças levadas para o cativeiro. A tristeza de Deus por ser abandonado pelo seu povo. A tristeza de Deus de ver o seu povo que não o ama mais. Do seu povo trocando por outros deuses. Assim como o homem sente a dor, assim como a esposa sente a dor do marido que ama sair do seu lar e da sua casa. Meus amados, a mesma dor, mais intensa ainda é. Tanto que Deus usa um dos profetas e manda ele se casar com uma mulher prostituta, para ali parafrasear e levar a Israel a entender o relacionamento que Israel estava tendo para com Deus, que era um relacionamento de um adultério. Esta é a composição do livro de Oséias. Meus amados, Deus entende de dor e Deus entende de lágrimas, porque Deus já sofreu abandono. Deixa eu perguntar. Se alguém te abandonar, você se sente angustiado, deprimido. Aí Deus não sente. Deus sente. Deus sente porque Ele nos ama. E geralmente quem sofre mais é quem ama. Quem não ama não sente, não sofre. O fulano morreu. Morreu. Não faz diferença, eu não amo. Mas e se é alguém que eu amo? E se é um filho? Dói porque a gente ama. Tudo que a gente ama e todas as pessoas que nós amamos, nós sofremos. E Deus, Ele passa pelo sofrimento porque o seu povo o abandona. Deus sofre também quando falam mal dele. Piada dele. Quando fazem descaso de Deus. Quando Deus não é mais importante para mim.
E vamos lembrar, meus irmãos, sobre os mandamentos que Deus traz. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Deus pede para que venhamos o amá-lo. E quando o nosso coração ele não é de todo do Senhor, nós não estamos o amando. E Deus deseja que nós o amamos, que nós o buscamos. Por isso Ele revela o seu grande amor para conosco, pelo fato, diz a palavra de Deus, de ter dado o seu Filho amado, seu Filho único, para morrer por nós, sofrer por nós, dar a sua vida por nós, entregar a sua vida por nós. Deus revela a grandeza do seu amor. Mas quando esse amor não é correspondido, e com tristeza e pesar, alguns teólogos, que é para estudar realmente a respeito da palavra de Deus, e amar a Deus, vão esfriando mais e mais. Há muitos teólogos que não creem em milagres. Há muitos teólogos que despregam a palavra de Deus. Alguns dizem, Deus morreu. Alguns dizem, não, isso não é verdade. Alguns já dizem, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém apenas, ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus, trazendo para a nossa vida e mostrando o seu amor para conosco. Meus amados, Deus entende o que é um desprezo. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jerusalém, ele vê Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém. Ele entende. O menor capítulo da Bíblia, e resume toda a Bíblia. João capítulo 11, verso 35. Jesus, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Resume tudo. Resume toda a história da Bíblia. O choro de Deus. Quando Deus chora. E Deus se identifica com o choro, com a lágrima do rei Ezequias, que ele está chorando. Quando no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus está falando sobre as preocupações da vida, em que ele diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o vestir. E ele diz, vede os lírios do campo, olhai para os lírios do campo, olha as aves. E Jesus traz algumas comparações lindas. E depois Jesus usa uma palavra, ele diz, o vosso Pai Celestial sabe. O vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Então Deus sabe, meus irmãos, a respeito de sofrimento, de dor, Ele entende tudo. E quando o salmista ele diz, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, nós não podemos pensar que Deus esqueceu da gente, ou que Deus não se importa. Quando vem, por exemplo, um drama na vida, uma luta na vida, a gente pensa, Deus não está nem aí para a minha vida, Deus não está atendendo a minha oração, Deus não quer me ajudar, não. Certo homem que perdeu seu filho num acidente, e ele, profundamente magoado, ele perguntou ao pastor, fez duas perguntas para o pastor. A pergunta que ele fez, quando meu filho morreu, aonde Deus estava? E a segunda pergunta que ele fez, quando meu filho morreu, o que Deus estava fazendo? O pastor, respeitando a dor daquele homem, não disse nada, não respondeu nada. Mas no outro dia, para acalmar o coração, procurou e disse, olha, eu vim aqui responder as tuas duas perguntas. Diz ele, eu vim responder a sua pergunta, quando seu filho morreu, Deus estava no mesmo lugar em que estava quando o filho dele morreu. Quando o seu filho morreu, Deus estava fazendo a mesma coisa que estava fazendo quando o filho dele morreu. Então Deus entende tudo.
Porque o filho dele, o filho que morreu por amor, se entregou por amor, se doou por amor, foi crucificado, foi condenado, como um pecador não tendo pecado, sofrendo como um bandido sem ter praticado nada, tão somente ter feito bem, anunciado as boas novas, pregado o evangelho, curado os enfermos, ressuscitando os mortos, restaurando lares, restaurando vidas, trazendo alimento para o povo, trabalhando pelas pessoas, vivendo para as pessoas. Ele não veio viver para ele, ele veio viver para Deus, se consumiu. E por ter feito o bem, foi odiado, foi invejado. As pessoas tinham ciúme dele e inveja. E, incitados pelo coração mau e corrupto, Jesus foi à cruz. E aí na cruz ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus estava ali, meus amados, naquele momento, unindo e trazendo a humanidade de volta para Ele através de Jesus. Então eu quero dizer, meus amados, que o Senhor nosso Deus, no seu currículo, Ele é consolador de lágrimas. Esta é a especialidade do nosso Deus, de consolar. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E quem consola é Deus. Deus consola, meus amados, os que choram. No Salmo 126, verso 5, diz que os que semeiam com lágrimas, eles vão recolher, eles vão colher, né, com alegria. E essas lágrimas, elas são oração muitas vezes que a gente pode dizer sem lágrimas, sem palavras, são orações líquidas. Lágrimas são orações líquidas. São orações que elas vão trazer e vão mostrar exatamente isso, quando Deus diz: olha, eu vi as tuas lágrimas. Por trás dessas lágrimas está um coração tão cheio de angústia. Eu sei, meus amados, cada um temos um problema, um grande problema. Porque a nossa vida não é feita só de altos e altos, de bênção sobre bênção, de vitória em cima de vitória, mas a vida é feita de altos e baixos também. O apóstolo Paulo, ele disse: para que podeis suportar o dia mau. Então tem coisas que só Deus sabe da tua vida, e que só Deus vivencia. Uma notícia ruim, uma doença, um problema assim aparentemente sem solução e sem resposta. Existem coisas ruins que vêm assolar a nossa vida e que não pede licença, vai atropelando e vai varrendo tudo pela frente. Existem coisas ruins que vêm sobre a nossa vida. E esse homem que a Bíblia menciona, que nós aqui fizemos a leitura, ele não fica somente a lamentar-se: a minha vida está ruim, eu estou para morrer. A quem ele procura quando ele recebe a sentença de morte? Ele vai procurar a mãe, o pai, os seus amigos? A primeira pessoa que ele procura é Deus. E o que nós fizemos quando temos também uma notícia ruim contra nós? A quem nós procuramos em primeiro lugar? A Bíblia diz, meus irmãos, que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que eu devo fazer? Quando eu estou vivendo um momento tão difícil, primeira coisa, fazer exatamente como Ezequias fez. Crer que Deus pode mudar as coisas. Amém? Quando tiver um momento difícil na vida, quando as circunstâncias apertarem e parece que não tem mais nenhuma saída, o que eu devo fazer? Eu devo crer que Deus pode mudar as coisas. E foi exatamente isto que o rei Ezequias faz. Ele procura a Deus. Ele havia recém acabado de receber a notícia. Uma notícia ruim, uma notícia desagradável, uma notícia bastante séria. Mas ele teve essa atitude, ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar o Senhor com toda a intensidade do seu coração e com toda a sua vida. Quando ele está virando para a parede, que a Bíblia menciona em Reis, capítulo 20, a Bíblia aqui menciona,
dizendo o texto assim: Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Capítulo 20, 2 Reis, versículo 2. Ele virou para a parede e ele orou ao Senhor. Quem que ele estava olhando? Nada. Ninguém. Mas observe esse ato. Quando ele se vira para a parede, ele está de costas para todo mundo. Ele não está focando nas pessoas. Ele está virando as costas para o mundo, porque ele sabe que no mundo ele não vai encontrar resposta, ele não vai ter saída, e que não vai ter solução, as pessoas não vão ajudá-lo. E eu digo, muitas pessoas são feridas, muitas pessoas têm feridas no coração e na alma, porque esperavam de alguém, aguardavam em alguém uma resposta, e foram decepcionados. Vamos aprender com o rei Ezequias, porque ele não busca nas pessoas, ele não sai correndo procurar um médico, mas ele vira as costas para todo mundo, e ele se concentra, ele busca Deus, ele está de volta para uma parede, não porque a parede é milagrosa, não, mas ele está focando em Deus, ele vira as costas para o mundo, ele está dizendo: Deus, só tu é que pode me salvar dessa situação. Só tu pode trazer uma resposta de que eu necessito. Diz ele: o mundo não vai poder me resolver. Ele vira as costas para todos porque ele quer buscar somente em Deus uma resposta e uma saída. Às vezes nós acreditamos um pouquinho em Deus, um pouquinho nesse, um pouquinho naquele outro, mas a nossa confiança e a nossa dependência, ela tem que ser 100% de Deus. Se Deus não resolver a nossa situação, quem é que vai resolver? O nosso socorro não vem do norte, não vem do sul, não vem do leste, não vem do oeste, não vem daqui, não vem de lá. O nosso socorro vem do Senhor. O salmista mesmo, ele disse: eleva os meus olhos para os montes. E ele faz a pergunta: da onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro virá do Senhor. Ezequias, ele entende isto. E Ezequias, ele vira para uma parede. Exatamente como diz o texto aqui. Ezequias virou o rosto para a parede. É isso aí, orou ao Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ao virar o rosto para a parede e orar, irmãos, Ezequias está deixando claro que não esperava nada dos homens, mas esperava tudo do Senhor. Amém? Esta deve ser a tua atitude. Essa deve ser a nossa atitude. Diante das crises, diante das dificuldades, rebuscar o Senhor. E lhes digo com experiência, em momentos difíceis da vida, o que eu fiz, eu fui buscar o Senhor. Eu digo: Deus, eu não tenho de onde tirar, não tenho de onde resolver, Senhor, é tudo contigo, eu confio em Ti, e em Ti eu espero. E Deus nunca me decepcionou. Deus sempre foi presente. Deus sempre foi socorrido, Deus sempre estendeu a mão. Meus amados, em todas as circunstâncias pelas quais nós passamos, precisamos é confiar no Senhor. Graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos hospitais, graças a Deus pela ciência, graças a Deus pelos medicamentos, mas, meus amados, a nossa confiança, ela está no Senhor nosso Deus. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele crê que Deus pode mudar todas as coisas. Segunda coisa que ele faz é uma atitude que ele se vira para a parede. E ele estava declarando com isso que não esperava nada dos homens, mas tudo do Senhor. A terceira atitude que ele tem uma vida sincera e uma atitude excelente com argumento. Ele não é alguém desesperado: Deus me ajuda, Deus me... Todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. O cara que toma um pileque, o cara que se droga, o cara que está saindo do motel, de repente o carro bateu e cortou a perna dele, está perdendo a perna ali, Deus me ajuda. A pessoa que está vivendo uma vida dupla, também faz isto. Todo miserável, todo infeliz na vida, todo ser humano, que crê um pouquinho em Deus, faz essa mesma oração, fajuta, fraca, sem argumento.
Mas olha o que esse homem diz. Ele diz assim: lembra-te, Deus. Ele pede para Deus se lembrar. Do quê? Como tenho servido com fidelidade. Como tenho andado com devoção sincera. Deus, tenho feito que tu aprova. Meus amados, ele tem argumento diante de Deus. Não é alguém vazio. Deus, me ajuda, Deus. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou ruim, eu sou um péssimo filho, eu sou uma pessoa desobediente, eu sou uma pessoa que furto, que roubo, que apronto, para cima e para baixo, sou podre, Deus tem misericórdia. Meus irmãos, isso aqui não é argumento, isso aqui realmente é apelar para a misericórdia do Senhor. E eu entendo que se não é a misericórdia do Senhor, todos somos consumidos. É a bondade de Deus. Mas Ezequias, ele tem um argumento forte. A sua oração é sincera. Não é alguém que diz: Deus, eu te louvo de todo o coração, mas não louva de todo o coração. Às vezes o louvor pode ser um momento de se transformar num momento de mentira. Em que eu digo: Deus, eu te amo de todo o coração, e não amo a Deus de todo o coração. O coração não é sincero, o coração não tem sinceridade. A adoração, ela é dupla. Esse homem, ele tem o coração sincero. E ele diz: Deus, te lembra como eu tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprova. Ele não diz: Deus, eu faço o que tu desaprova. Não. Ele diz: eu faço o que tu aprova. Eu faço aquilo que tu ensina. E aí a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente, chorou muito, depois que ele faz essa oração. Ele tem argumento, meus irmãos. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Ezequias, irmãos, tinha um compromisso com Deus. Deus, irmãos, não tem prazer de ouvir uma oração de uma pessoa hipócrita, fingida, falsa. Mas Deus teve prazer aqui de escutar essa oração e mudar a história desse homem. Quando a sentença está predita já que ele vai morrer, mas a coisa muda. Deus manda novamente o profeta lá, diz: olha, vai lá agora, volta lá agora. Irmãos, ele muda o coração de Deus. Ele muda, meus irmãos, os propósitos de Deus. Ele muda os planos de Deus. Deus tem um plano aqui, mas o argumento dele muda aquilo que Deus vai fazer. Nós vimos isso, tem outra oração antes desta, é com Moisés. Quando Deus disse: Moisés, eu vou destruir todo esse povo, eu vou fazer um povo novo através de ti. Diz ele: não, Senhor, não. Senhor, não. Deus, isso eu não quero. Se tu vai fazer isso, meu Deus, então risca o meu nome do teu livro. Risca, tira o meu nome do teu livro. Tira o meu nome do livro da vida. E Deus disse: não vou fazer isso. O que tu quer, Moisés? Senhor, tem misericórdia desse povo. Perdoa esse povo. E Deus perdoa. Oração de um homem. Salvou milhares, milhões. Uma oração. Mas uma oração de uma pessoa que ouve a Deus, tem intimidade com Deus, busca intimidade com Deus e deseja intimidade com Deus. E ele está em apuro. Pergunto: você também está em apuro? O que devemos fazer? Meus amados, a misericórdia do Senhor é tão grande. Mas o propósito da palavra é sempre fazer com que o nosso coração se volte para Deus. E não se voltar para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso querer, para os nossos orgulhos, para ajudar a nossa arrogância a inflar mais e mais e crescer mais e mais a nossa soberba. Ele faz uma oração: Deus, te lembra? Te lembra, Senhor, que eu tenho andado com fidelidade, eu tenho sido fiel em tudo, meu Deus. A minha adoração para contigo, meu Deus, sempre foi sincera. E eu sempre faço, meu Deus, aquilo que tu aprova. Meus amados, não adianta servirmos a Deus só de aparência. Na hora da situação mais grave da vida, nós precisamos de intimidade com Deus. Obedecer só a Deus só pela metade não serve. Deus tem prazer, meus irmãos, de ouvir uma oração.
Deus tem alegria na oração, porque a oração ela é intimidade. Isso deve ser o meu propósito da oração, é intimidade com Deus. Vocês perdoem dizer isto, mas se você chega para diante de Deus, Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma cadeira nova, uma mesa nova, eu quero também um sapato novo, eu quero uma bolsa nova. Meu irmão, para de querer explorar Deus. Deus não é Papai Noel, não. Não existe Papai Noel, né? Deus existe. Mas Deus não é só para isso, não. Pelo menos aprenda a oração do Pai Nosso, que já nos ensina exatamente como chegar diante de Deus. Pai Nosso que está onde? Lá em cima, gente. Não geograficamente, mas Deus está muito acima da gente. Então eu devo chegar com respeito. Como diz, o velho lá de cima está brabo quando troveja. Não é velho, viu, irmão? Deus não é velho. Velho às vezes é o nosso entendimento. Diante de Deus tem que ser com respeito. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Ou seja, respeito com o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Ai, meu Deus, mas que porcaria dessa máquina. Chamou Deus de porcaria de máquina. Que isso? Falta reverência, falta respeito. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Senhor. Televisão nova, um PlayStation novo, um carro novo, um apartamento novo, sapato novo. Mas isso, para aí. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu rei. Para aí, então eu tenho que fazer um estudo. O que é reino? O que é o reino? O que é isso? Eu estou orando, fazendo oração, nem sei o que é isso, venha a nós o teu reino. Eu estou pedindo o governo de Deus sobre a terra, sobre a face da terra. Nós vemos um governo, meus irmãos, de facções se matando, drogas aí, prostituição, a hipocrisia, tudo assim, iniquidade aumentando e multiplicando. Mas que pelo menos o reino de Deus, meus irmãos, se não tiver na política, no governo e nas leis corruptas, que pelo menos na nossa vida tenha o reino de Deus. Venha a mim o teu reino, Senhor. Eu quero ter mais de Deus na minha vida. Então vocês observam, até fazer a oração do Pai Nosso, eu já estou pedindo tudo para Deus. Eu não estou chegando, Deus me dá isso, me dá aquilo, com uma listinha. Então isso a gente tem que aprender, meus irmãos, a orar. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E a oração deve ser para buscar intimidade com Deus. O propósito da oração deve ser para mim buscar intimidade e comunhão com Deus. Primeira coisa. Se a oração não é para buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, é só para pedir favores. Você se coloca como um mendigo. Uma moedinha aí, tio. Uma moedinha aí, tio. É um mendigo. Mas um príncipe, diante do rei, ele já chega exaltando o rei. Ele já chega reconhecendo a grandeza do rei, a majestade do rei. As invocações de alguns termos, Ilustríssimo Senhor fulano de tal. Já exaltando e reconhecendo. E oração diante de Deus é isso. Eu devo buscar intimidade com Deus, comunhão com Deus. E exatamente as orações de Ezequias era isto. E ele não está orando só no momento de emergência. A Bíblia diz que ele buscou o Senhor. Capítulo 18. A Bíblia menciona ali, versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele antes de todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo que fazia. Era bem sucedido porque buscava o Senhor. A prioridade estava em buscar o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu vou tirando, nós vamos aprendendo algumas coisas que são muito importantes para nós buscarmos no momento de dificuldade que devemos fazer. Uma outra lição que nós vamos aprender na vida desse homem, que a vida de obediência, meus irmãos, que ele tinha era o argumento. Diz, Deus, eu tenho obedecido.
Eu tenho andado em obediência. E o cuidado do seu coração em tudo, meus irmãos, era o quê? Era obedecer a Deus. Em tudo era agradar a Deus. E aí a gente se pergunta, eu estou agradando a Deus? Eu vou numa loja, eu vou agradar a Deus com essa roupa, com o que eu vou vestir? Eu preciso de uma promoção, mas eu preciso enganar, eu preciso mentir. Então eu vou mentir? Não. Para me promover, sim, mas eu vou perguntar a Deus, eu vou te agradar? Não, não vai me agradar. Então, Senhor, eu não vou ganhar promoção, mas eu vou te agradar. Aí você se coloca, irmãos, deixando que Deus te promova, e não as tuas atitudes. Para nós irmos bem, não precisa driblar aqui, enrolar lá, enganar um, enganar outro, ludibriar outro, prejudicar outro. Não existe, irmãos, relacionamento com Deus dando jeitinho brasileiro. Com Deus é assim, sim, sim, não, não. E Ezequias em tudo ele agradava e procurava obedecer a Deus. Agora, no momento de dificuldades, Deus, lembra-te que eu tenho andado com integridade de coração diante de ti. Eu tenho te obedecido, eu tenho te buscado, meu Senhor. Meus irmãos, a obediência é o argumento que ele tem. Então disse para ele, é verdade, meu servo. Você me convenceu. Eu vou deixar você viver. Só que isso aqui não é só isso. Deus não dá o que ele pede, apenas. Exatamente o que a Bíblia diz. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Mas olha só o que ele diz, meus irmãos, lá em Isaías, capítulo 38. O Senhor diz para ele em versículo 5, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou te curar, pronto. Mas não só isso, acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha, eu vou te dar 15 anos, tá bom? Tá bom, 15 anos. Diz ele mais, eu vou dizer outra coisa ainda, meu servo. Além de eu dar 15 anos a mais de vida para você, de bônus, eu vou livrar você, eu vou te livrar você, e esta cidade também das mãos do rei da Síria, que era um terrível rei. Eu vou livrar você e esta cidade do rei da Síria. Eu não vou apenas te dar anos de vida que você está me pedindo. Eu vou te abençoar mais ainda, até o que tu não me pediu, eu vou te dar. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Está em 2 Reis capítulo 20, versículo 6. Mais ainda, defenderei esta cidade. Eu vou defender, diz o Senhor, eu vou defender esta cidade. Quando você chega diante de Deus com uma causa tão grande, difícil, que te faz chorar, e Deus diz para você, meu servo, minha serva, eu vi as tuas lágrimas, e eu vou te atender a tua oração, e não somente eu vou atender, eu vou te livrar, eu vou colocar livramento, eu vou defender você, você vai ter vitória. Eu vou entrar contigo no tribunal. Eu vou entrar contigo lá naquela prova. Eu vou entrar contigo naquele exame. Eu vou entrar contigo naquela seleção. Eu vou entrar contigo naquele departamento pessoal. Eu vou te dar vitória. Deus não apenas tira da aflição, mas Deus acrescenta até aquilo que a gente não pede. Meus irmãos, vamos atender a palavra de Deus. Porque Deus foi além. Deus surpreendeu Ezequias. E eu digo, meus irmãos, que Deus deseja nos surpreender. A vontade de Deus, o querer de Deus, Deus se agrada tanto quando um argumento e uma oração convence o seu coração de que Deus nos surpreende na nossa oração. Porque o que Deus quer, meus irmãos, é relacionamento. O que Ele está dizendo, Deus, a minha prioridade sempre foi relacionamento contigo, meu Deus. E agora eu estou precisando de ti. E ali Deus surpreende a vida dele. A última lição que nós podemos aprender aqui, entre tantas outras que poderíamos acrescentar,
Diz que Ezequias ele buscou ao Senhor, meus irmãos. Buscou intensamente. Buscou intensamente. O texto diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou, chorou muitíssimo. Ou seja, não foi uma oração qualquer. Foi uma oração, meus irmãos, com intensidade. O texto diz que Ezequias chorou muito. E vamos lembrar do Salmo 51, versículo 17, que diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você precisa que algumas coisas mudem? Então algumas coisas, meus queridos, também precisam mudar. Se você quer que Deus te abençoe, entenda que algumas coisas precisam mudar, se já não mudaram. Não é que porque servir a Deus nos isenta de ter lutas e provas. Meus irmãos, o momento que eu tive um acidente, que eu caí do telhado, eu não estava vivendo uma vida dissoluta, mas eu estava buscando ao Senhor, eu estava na madrugada buscando ao Senhor. E mesmo assim, eu tive uma dificuldade, eu tive luta, eu passei por privações, a minha saúde foi levada. Mas pela misericórdia, pela bondade do Senhor, Deus teve misericórdia. E Deus me restaurou, me tirou daquela UTI. E eu estou aqui como prova disto. Passei por dificuldade financeira, às vezes não ter comida para botar em cima da mesa, mas o Senhor nunca me deixou passar fome. Sempre supriu. Sempre supriu. Sempre cuidou. Mas, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca buscar o Senhor com intensidade. Você quer que a sua vida mude? Amém. Você quer que as coisas melhorem no momento de crise que nós estamos vivendo e passando? Precisamos deixar, meus irmãos, que a palavra de Deus ela entre ao nosso coração e ela faça toda a transformação que precisa para nós agradarmos ao Senhor. Nós nos reunimos aqui com um propósito, para adorar e buscar o Senhor. Você está aqui, você veio buscar o Senhor. Continuamos a buscar o Senhor mais e mais. Que venhamos buscar o Senhor mais intensamente. Que venhamos nos envolver mais e mais com o Senhor, com a sua palavra, com as suas promessas e nos enchermos de Deus. Vamos nos encher de Deus e da sua presença. Vamos crer, meus irmãos, que Deus pode mudar todas as coisas. Vamos, em momento das crises que baterem e assolaram a nossa vida, vamos fazer como eles vão virar para a parede, vamos dar as costas para o mundo inteiro e vamos confiar e buscar somente no Senhor, porque o Senhor nosso Deus é aquele que nos acolhe e é aquele que estende a sua mão poderosa sobre nós. Vamos ser sinceros, vamos procurar sempre ter uma vida sincera diante do nosso Deus e ter um argumento diante de Deus. Deus, eu estou te buscando com sinceridade. Senhor, eu quero buscar com sinceridade no meu coração. Senhor, até aqui meu coração não tem sido sincero, mas a partir de hoje, contigo eu tomo um compromisso. Eu quero ser sincero perante o Senhor. Senhor, eu quero ser obediente em tudo na minha vida e no meu coração e na minha alma. E finalmente, eu encerro dizendo, a última divisão nesta mensagem, que vamos buscar o Senhor intensamente. É isso que Deus deseja. Amém? Vamos buscar o Senhor intensamente. Esta é a sua vontade. Esse é o seu querer. Esse é o que Ele deseja para a nossa vida. Se comprometa, porque Deus quer, meus amados, que nós venhamos crescer. Ontem tivemos aqui uma formatura do nosso curso teológico, do curso básico. A turma de 2015 e 2016. E ontem foi dito, é só o começo. Tem mais ainda pela frente. O profeta disse, prossigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu digo, meus irmãos, vamos prosseguir, buscar intimidade com Deus, com a sua presença. Porque com Deus nós faremos história. Amém? Com o nosso Deus nós vamos saltar muralhas. Com o nosso Deus nós prevaleceremos. Com o nosso Deus, nós vamos vencer. O mundo que fala de crise, nós falamos de Cristo. Amém? Que é maior do que a crise. Amém? Nele nós podemos todas as coisas. Amém? Porque Ele que nos fortalece. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós queremos orar a Deus.
E eu libero nesta noite sobre a sua vida uma palavra. Com Jesus tudo melhora. Com Jesus, toda situação pode ser mudada. Com Cristo, tudo pode ser mudado. Em Cristo Jesus, que é a resposta de Deus para a nossa necessidade, tudo muda. Jesus, meus irmãos, se tornou o impossível de Deus. Aquilo que para o homem não era possível chegar e ter acesso ao Pai. Através de Jesus nós temos acesso. Por causa dele e por meio dele. E é isso que Deus deseja, amém? Eu gostaria de orar nesse momento, de nós colocarmos perante o Senhor a nossa vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, não sei qual é a luta que você enfrenta, não sei qual é a maior batalha que você tem, mas Deus sabe, Deus conhece, Ele vê as nossas lágrimas. Ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa oração e Ele vê as nossas lágrimas. Então receba essa palavra para você nessa noite, que Deus está vendo as tuas lágrimas. Nossas orações líquidas, nossas lágrimas Deus vê, Deus enxerga, Deus contempla. E não apenas contempla, Ele recolhe, Ele anota. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima Ele vai enxugar. Haverá um dia que a palavra de Deus promete que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais batalha. Porque aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre a morte, ele saiu para vencer. É um texto em Apocalipse que diz: ele saiu para vencer. Não saiu só para vencer, ele saiu vencendo já. Nem começou o jogo, ele já venceu. Nem foi apitada a partida, ele já venceu. A batalha nem começou e ele já venceu. Os inimigos se levantarão, os exércitos se apontarão as suas armas, mas ele, com um sopro da sua boca, exterminará toda a força do inimigo. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. A morte não conseguiu triunfar sobre ele. Ele venceu a morte. O texto que fala aqui de Ezequias, ele venceu uma morte por 15 anos só. Somente 15 anos. Depois morreu de novo. Veio a morrer. Foi sepultado no túmulo dos seus pais. Mas Jesus não. Jesus é maior do que Ezequias. Quando ele chega no túmulo de Lázaro, estava já 4 dias morto. Ele ora a Deus e diz: Deus, obrigado porque tu me ouve. E sempre me ouviste. Há um momento de crise, de dificuldade, que estão todos lá com necessidade de pão. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta, e a Bíblia diz que ele dá graças a Deus. Quem vai dar graças a Deus com 5 pães e 2 peixinhos? Tanta gente para alimentar. Tem gente reclamando, mas ele dá graças e multiplica. Ele faz milagre. Jesus fazia milagre até por distância. Só mandava uma ordem, uma palavra, a pessoa já estava curada lá no outro lado, na outra cidade. Fazia milagre à distância. Ainda faz hoje. Seu poder não diminuiu. A sua força não acabou. Ele continua sendo o mesmo. Mesmo poder e a mesma autoridade. Não somente ele tem esse poder e essa autoridade, mas também ele passa para nós, como igreja, esse poder e essa autoridade. E eis que vos dou poder. Eis que vos dou autoridade. Ele passa isso para nós. E o que mais ele quer, o que mais Jesus deseja: intimidade com o Pai. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele ora pela sua igreja e deseja a sua graça, seu fluir, o seu espírito sobre a vida da igreja. E que nós, como o seu povo, venhamos buscar, venhamos adorar, venhamos exaltar, venhamos amá-lo, venhamos desejá-lo, venhamos querê-lo. E esta era a alma e o coração do rei Ezequias. E é isso que Jesus está passando. E é isso que ele passa para a sua igreja.
Nós não viemos o culto porque o culto tem uma música legal. Nós não viemos o culto que tem pessoas legais. Nós não devemos para o culto ter uma igreja legal, um pastor amoroso, um povo amoroso. Nós viemos à igreja para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, pela sua presença, sua graça que nos fortalece. É por causa dele que nós estamos aqui. Alguém um dia disse assim: eu não gostei do culto hoje. Aí o irmão disse: desde quando o culto é para ti, o culto é para Deus? Não é para te agradar que tem culto. Nós nos reunimos para adorar Ele, para buscar o Senhor. E nós queremos, nós precisamos mais dEle. O que mais precisamos é a igreja, meus irmãos. Precisamos de um espaço para um outro prédio, amém, graças a Deus. Mas isso é consequência, é resultado de querermos mais a Deus, de desejarmos mais. É isso que precisamos. Peça a Deus: eu quero mais de Ti. E se Deus te perguntar: mas tu prefere um aumento ou mais a minha presença? Diz: Deus, deixa o aumento, pode até me botar para a rua, mas eu não quero perder a Tua presença. Eu não quero perder a Tua presença. Não sejamos como Judas, que por 20 moedas desejou moedas e largou Jesus. Não venhamos ser como Pedro, que nega Jesus. Eu não conheço, porque vão falar mal de mim. Mas e daí? Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus. Que haja muito da presença dEle no discipulado, que haja muito da presença dEle nas reuniões dos nossos apriscos, que haja muito, muito de Deus no nosso amanhecer, no nosso trabalhar, na escola, na faculdade, que haja muito de Deus na nossa vida. Aí você chega na presença de Deus, as coisas começam a tremer, as coisas começam a acontecer, os demônios começam a sair, começam a ir embora, as coisas ruins começam a tomar outro rumo, porque você está cheio da graça, você está cheio da presença, você está cheio da unção e da graça de Deus. E é isso que Deus deseja para a sua igreja. O que a igreja precisa, meus irmãos, não é de vereadores na igreja, não são de políticos na igreja, não é, meus irmãos, algumas igrejas estão precisando, nós precisamos eleger o nosso deputado, nós precisamos eleger o nosso prefeito, nós precisamos de Jesus. É isso que a igreja precisa. Já disse um pastor que igreja não tem candidato. Quem tem candidato é os partidos. A igreja precisa de Jesus. A igreja está precisando de um músico melhor. Não, a igreja precisa de Jesus. Pode ser um músico com uma notinha só, que só sabe cantar um hino só, mas é cheio da presença de Deus, os demônios vão embora. Precisamos, meus irmãos, da presença de Deus. Precisamos da presença do Senhor Jesus. Aí a gente vai, no momento de luta e dificuldade, a gente vai para a parede. E aí Jesus começa a atender a oração. E Ele começa a dar mais. E começa a fazer mais do que nós imaginamos. Busque nesta noite. Busque o que você precisa. Em nome de Jesus, vamos orar.